Alô. Senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, senhores vereadores, muitos já se ouviu falar sobre o Maio Amarelo. Mas o que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo é um movimento que foi criado pela ONU e nasceu com uma proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Então, com base nesse tema, a ONU, em uma de suas assembleias, criou em 2010 uma década de ação para a segurança no trânsito. Então, essa década, ela iniciou em 2011 e vai até 2020 com este nome de Década de Ações para a Segurança no Trânsito. E o objetivo do movimento é uma ação coordenada entre poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas. Esse documento ele foi elaborado com base em estudo da Organização Mundial de Saúde, que contabilizou em 2009 cerca de 1.300.000 mortes por acidente de trânsito em 178 países. Desses acidentes, aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram ou sobrevivem ainda com algumas sequelas referentes a esses acidentes. Então, é um número bastante grande, isso em termos mundiais, porque o Brasil é um dos países, nós sabemos, que é um dos líderes em termos de acidente de trânsito. E hoje ocupa a 5ª posição a nível mundial, perdendo apenas para, infelizmente, ou melhor, felizmente perdendo, porque deveria ser bem menos, Mas a Índia, que é o país onde mais se morre em acidentes de trânsito, depois vem a China, Estados Unidos e Rússia. E depois do Brasil, aí nós temos Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Essas 10 nações juntas são responsáveis por 62% das mortes por acidentes no trânsito. Isso a nível mundial. É algo assim muito grande. É um número muitíssimo grande. Então, são 3.000 vidas perdidas por dia nas estradas. E é a 9ª maior causa de mortes no mundo. Se pararmos um pouquinho para pensar, a 9ª maior causa de mortes no mundo. E aí tem alguns dados interessantes, que, por exemplo, os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 20 anos de idade. O segundo, na faixa de 14 anos, de 5 a 14, e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Por que disso? Por que é o primeiro em número de mortes na faixa de 15 a 29? Porque é a faixa do adolescente que está saindo de casa, está começando a participar das baladas, das noitadas, e aí muitas vezes acaba exagerando um pouco no que deveria ser a cervejinha e, por vezes, quando não o motorista embriagado, mas encontra outro embriagado, acaba se
perdendo muito da juventude em função desses números que estão sendo apresentados aí. Então, de 15 a 29 anos, é a maior causa de mortes no mundo, é o acidente de trânsito. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de 518 bilhões de dólares por ano. É uma fábula. 518 bilhões, não é milhões, é bilhões. São bilhões de dólares por ano que se gasta em acidente de trânsito. Esse dinheiro serve para quê? Serve para pagar desde o veículo acidentado até a morte de alguém. Quando não, a pessoa vai ficar com sequelas e aí o governo tem que manter essa pessoa em atividade. Então, são números assim que chegam a ser até assustadores, mas, infelizmente, é a realidade de hoje. E aí, a ONU, pensando no que foi feito com Outubro Rosa e Novembro Azul, criou o mês de maio e denominou como sendo Maio Amarelo. Por que Maio Amarelo? Justamente porque a cor amarelo no semáforo significa para prestarmos atenção. Algo está para acontecer. Ou o sinal vai abrir, ou ele vai fechar. Então, nós temos que estar sempre ligados. Então, por isso que, sabidamente, a ONU criou o maio na cor amarelo. Alguns dados que nós temos de São Bento do Sul com relação a acidentes. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, do dia 1º de janeiro de 16 até 8 de dezembro de 16, nós tivemos 112 lesões corporais por causa de acidente envolvendo carro. Nós tivemos 352 danos materiais. Foram 27 atropelamentos, 230 quedas de motos e 38 quedas de ciclistas. Então, nossa cidade também sofre com relação a esses acidentes envolvendo o trânsito no dia a dia. Segundo dados da Polícia Militar, nesse mesmo período, houve 281 acidentes com vítimas, 601 acidentes sem vítimas, que deu um total de 882 acidentes em nossa cidade durante o ano de 2016. É bastante. É bastante. Por isso que nós temos que estar sempre ligados, fazendo jus ao nome, o Maio Amarelo, sempre prestando atenção. Se considerarmos que a frota de São Bento do Sul hoje tem 55.632 automóveis, veículos automotores, e numa rápida divisão nós temos algo em torno de 35.600 carros, nós temos algo perto de 9.000 motocicletas, mais caminhões, ônibus, utilitários que circulam no dia a dia, e mais o povo que vem de fora para São Bento, que também circula. Vocês imaginam que, ainda bem que estamos numa cidade do qual os números fatais não são tantos. Ainda bem. Ainda existe um certo respeito nessa cidade. Como forma de participação do movimento Maio Amarelo, nós estivemos participando e vamos participar de algumas palestras, foi feita uma caminhada, serão feitas blitz educativas e um passeio ciclístico. Então, tudo isso aí referente a Maio Amarelo. Só para ter uma ideia, Blumenau, eles têm atividades em torno de 3 a 4 atividades diárias durante todo o mês de maio. Todos os dias eles têm uma média de 3 a 4 atividades. Nós conseguimos fazer em São Bento do Sul algo em torno aí de umas
25 atividades para esse mês. Então, nós temos também um envolvimento bastante grande, sabendo que nem todas as cidades do Brasil, nem todas as cidades de Santa Catarina participam desse movimento. Infelizmente, senhor Fernando Malon, nós conseguimos trazer a sociedade, como depois nós vamos ver, junto para que possamos começar a discutir. É claro que estamos engatinhando ainda, mas que para talvez o ano que vem nós já possamos ter mais atividades referente ao Maio Amarelo. Nós temos em São Bento do Sul 3 programas que são realizados, foram idealizados, são realizados pelo Departamento de Trânsito Urbano, DETRU. Nós temos hoje o Aluno Guia, temos o DETRU Educa, que vai estar em pleno funcionamento a partir do 2º semestre, e temos também a Escolinha de Trânsito. Então, aqui nós temos algumas fotografias de onde está sendo feita essa atividade. E como disse o prefeito a semana passada, nós temos que investir na formação dos nossos alunos, porque educação deve vir de casa. Assim já fala o vereador Sabino, educação vem de casa, vem de berço. O que nós temos que fazer na escola é a formação de um cidadão que tenha uma sequência lógica de vida, que não caia para os meios e outros que existentes por aí, que possam vir a determinar com que se hajam algumas tragédias, como nós temos vistos por aí, principalmente devido a excesso de bebida alcoólica. Infelizmente, 98% dos acidentes são por imprudência. Alguns por imperícia e outros por negligência. Mas a grande maioria é por imprudência. Então, nós estamos em algumas escolas da rede municipal com o projeto Aluno Guia, que é um projeto que trabalha com alunos de uma certa idade, onde esse projeto ele basicamente faz com que os alunos que estejam ali na frente sejam treinados para isso e, posteriormente, eles vão a campo para executar o que aprenderam em sala de aula com um dos instrutores do Departamento de Trânsito. E aí, nós também temos a Escolinha de Trânsito, que nós começamos desde lá de baixo, desde o primário, primeiro ano do primário. Então, nós temos um investimento bom. Felizmente, nós temos um mini semáforo, temos faixas educativas, nós temos triciclos para as crianças poderem utilizar e aprender como se portar diante de um trânsito. Tudo isso aí para fazer com que nós tenhamos os jovens e adultos cada vez melhores. E, por último, nós temos lá o DETRU Educa, que é um programa que está saindo da forma agora, vai ser implantado em algumas escolas a partir do 2º semestre, e nesse DETRU Educa serão alunos de 6ª e 7ª série que estarão aprendendo, alguns recordando como deve se agir no trânsito. E aí, com tudo isso que nós vimos, nós temos que dizer o seguinte: há alguns princípios que nós devemos ter em relação a trânsito. Como muito bem diz o vereador Sabino, gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Não é simplesmente eu sair só respeitando a velocidade de 40, 60 ou 80 por hora. Principalmente a sinalização de trânsito. Porque hoje em dia nós vimos quase que diariamente
um desrespeito muito grande, e eu considero muito grave, que é a utilização das vagas para idosos e pessoas com algum tipo de deficiência. E aí, o cidadão estaciona, é notificado, depois ele vai até o DETRU para discutir comigo por que ele foi multado. Então, o respeito é bom e eu gosto, assim já dizia minha mãe, o respeito é bom e eu gosto. E aí, então, não adianta nós fazermos todas essas campanhas e esquecermos do principal, que é o ser humano. Nós temos que fazer a campanha, mas nós temos que ir atrás, buscar e repassar as informações, mesmo que seja de um em um. Temos que buscar meios, buscar subsídios para informar a sociedade e fazer com que a sociedade participe também de todo esse programa, de todo esse movimento que está sendo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, e que isso aí também não pare por aí, que seja algo que tenha uma continuidade. Senhores, agradeço pela atenção. Nós é que agradecemos e deixamos, então, para alguns questionamentos que os vereadores farão. Primeiro vereador, Fernando Malon. Por favor, vereador. Boa noite, senhor Marildo. Eu não sei se consegue passar lá, ver se acha o slide do número de acidentes em São Bento. Bem lá atrás. Uma coisa que vai procurando, porque me chamou... Vereador Fernando Malon, é que vai entrar depois uma outra tela aqui. Eu só gostaria de pedir permissão, porque já apareceu 4, 5 vezes e eu acabei não citando, só para abrir a outra tela depois. Pessoas que nos estão acompanhando neste momento em suas casas, é uma questão de respeito. Marlene Borges, Valdete Nazário, Paulo Chirkowski, Silvia Sadowski, João Luiz Viana, Lilian Schreider, Juraci Xavier, Alisson Ricardo do Prado, Claudete Stamm, Celcinha Euriques, Luiz Sérgio Pereira, Gerson Pinheiro, Ademir Luzinski, André Valentim e Rodrigo Matos e Fernando Carvalho. Muito obrigado, vereador Fernando Malon. Por favor. Ali, relatório de ocorrências dos bombeiros, lesão corporal com carro, 112, danos materiais 252, pelo menos 27 e tal. Esses números, eu não sei se vocês têm, se não têm, deviam procurar, de forma que consigam até otimizar. Não agora no Maia, é hora de fazer a campanha toda, mas de fazer campanhas de trânsito, junto com a polícia militar, no sentido de atacar os principais focos da onde acontecem mais acidentes, para saber se são nas vias municipais ou nas estaduais. Porque, quando eu era prefeito, nós tínhamos um grave problema nas rodovias estaduais que cortam a nossa cidade. E verificar, é no bairro tal, para a gente fazer um trabalho mais eficaz lá, para educar mais aquela região lá. Vocês têm informações assim? De separação por regiões? Não, o que acontece hoje, eu venho do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem por ciência de que a maioria das mortes ocorrem nas rodovias. Que são mais velocidade. Na cidade ocorrem o quê? Pequenas batidas, pequenos danos materiais. Lá, de vez em quando, acontece um ou outro onde tem uma pancada mais forte, mas dificilmente há mortes dentro da cidade. O problema maior com relação ao óbito nas rodovias. Porque trabalhar, você veja, a queda de motos, aonde acontece mais queda de motos? É bairro tal. Claro que a pessoa que cai no bairro Serra Alta não necessariamente é da Serra Alta, mas tem mais chance de ser da Serra Alta. Para entabular esses dados, para vocês terem informações para poderem atacar mais. É apenas uma sugestão, porque eu acho que aí a gente vai conseguir ter tornar mais eficiente o trabalho de prevenção de acidentes, né? A gente sabe que tem alguns bairros que são mais complicados. Com certeza. O objetivo do Maio Amarelo é esse, é também despertar, e para nós, cada sugestão que venha
será sempre bem-vinda. Acho que isso é uma questão de trocar informações com os bombeiros, com a polícia militar. Esses aqui são dados gerais. do bombeiro. É. Nós temos dados da polícia e temos dados também nossos. É claro que daí o agente de trânsito, ele dificilmente vai se envolver numa ocorrência de trânsito. Mas mesmo assim nós temos condições de buscar esses dados e vamos procurar melhorar o atendimento dentro do possível, né, a esse ponto que o senhor muito bem colocou. É uma sugestão. Obrigado. Por favor, vereador Claudimar Votoral. Senhora Marildo, poderia contar um pouquinho para nós a respeito das vagas de idoso e deficiente de uma lei federal que já existe no setor privado e qual é a atuação do DETRU em parceria com a Polícia Militar, né? Até para as pessoas mal informadas, para ter conhecimento dessa lei e para não estar desrespeitando essas vagas de deficiente e idoso no setor privado. Poderia passar essa informação para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. É uma lei federal, né? A lei de estacionamento para idoso. E dentro, por exemplo, do mercado, né? Pode o agente policial, pode o agente de trânsito ir lá e fazer a notificação. Porque é privado, mas é de domínio público, ou seja, o público que vai estar utilizando. Então, ele pode fazer isso aí, com certeza. Não sei se respondi ou... Está respondido, vereador Votoral. Por favor, vereador Marco Redley. Senhor presidente, senhores vereadores, Amarildo, primeiramente parabenizar pela apresentação, parabenizar pela iniciativa do Maio Amarelo de São Bento ter adotado, né, essa campanha, de também estar participando, e reforçar que eu acho interessante que empresas se envolvam, que a coletividade toda se envolva, não só, né, partir do Departamento de Trânsito, porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, lá do SAMAI, que é, né, o local onde eu trabalho. Na quinta e na sexta-feira a gente vai ter palestra para cerca de 50 funcionários sobre direção defensiva, sobre cuidados com relação ao trânsito, sobre bebida alcoólica e volante. Então, eu não sei se tem mais ações programadas em parceria com, porque lá também o SESI vai estar ajudando, acho que o SESI também é parceiro, tem mais entidades trabalhando. Eu não sei se todas essas que aparecem ali na tua apresentação dos slides são parceiros em ações coletivos que estão... Isso abrange empresas também da cidade, certo? Tá. Com relação à participação da sociedade civil em si, nós temos a Centro de Formação de Condutores, nós temos a PAI, a CISBES, CDL e outras empresas que se propuseram a nos ajudar nesse sentido. Então, para mim, é algo assim bastante gratificante, como sendo a primeira vez que eu esteja participando à frente de um processo desse, e só para que o vereador tenha noção de como a gente se deu bem com isso, que nós tínhamos reservado o calçadão no dia 27 de maio para expormos algumas dessas empresas que iriam expor um material com relação a trânsito, e o pedido foi tanto que nós tivemos que trocar de local, não vai mais ser no calçadão e sim na praça, onde a gente pode abrigar mais barracas, mais pessoas, todas envolvidas com relação ao trânsito. Legal, também queria parabenizar pelo lançamento do projeto que aconteceu na semana passada, e teve uma simulação até de acidente ali em frente à escadaria da igreja, foi isso, né? Sim. Porque eu vejo que, na verdade, uma simulação de acidente, eu acho que já chama muito atenção. Você vai ver a matéria no jornal, porque, querendo ou não, as pessoas procuram mais infelizmente, as coisas tristes, né? O que tem, às vezes, né, tragédia, sangue, chama mais atenção. Então, só por ter feito uma simulação, eu acho que já chamou atenção para o evento de vocês, por ter essa simulação, e principalmente para quem estava assistindo lá, né? Acredito que foi bem positivo.
Com relação à simulação, teve muitas e muitas pessoas que vieram perguntar se a vítima já havia morrido, né? Porque, felizmente, o Corpo de Bombeiros fez uma apresentação assim, do tipo top, né? Que ficou muito bem feita. Claro que gerou um certo transtorno no trânsito, porque ficou parado algo em torno de 5 minutos, mas dessa vez a paralisação foi algo assim que é justamente para despertar o que acontece no trânsito no dia a dia e o que aconteceria se houvesse um atropelamento numa das faixas mais buscadas que tem, que é em frente à Igreja Matriz. Legal, então eu queria registrar aqui meus parabéns pelo evento mesmo, porque realmente foi uma forma de chamar atenção e chamou atenção. E eu acho que é isso que é a principal função do Maio Amarelo, né? Chamar a atenção de todo mundo para a conscientização com relação ao trânsito, né? E até só fazer uma colocação também sobre essa questão dos estacionamentos privativos, né? Para deficientes. Tem uma das coisas que mais me incomoda no trânsito é essa falta de respeito que algumas pessoas têm com relação a vagas reservadas para deficientes físicos. Esses dias eu estive numa agência bancária e estava lá dentro esperando para ser atendido e eu vi uma pessoa parando na vaga que é reservada para deficiente e entrou lá e se justificando, eu fui obrigado a parar ali, mas é rapidinho porque não tinha outra vaga. Ninguém é obrigado a parar numa vaga de deficiente físico, né? Então, porque não tem outra vaga, vai ficar mais longe, pô, tá saudável, tem condições, anda, caminha até lá. Então, eu acho saudável essa fiscalização com relação até aos lugares privados, porque essas vagas têm que ser as primeiras a serem respeitadas, né? É a opinião que eu tenho, né, nesse assunto. Infelizmente, isso acontece diariamente. E aí, qual é a desculpa? Mas é só um minutinho. Infelizmente, isso aí a gente ouve no dia a dia. É só um minutinho. Mas, como diz o Sérgio Moro, qual a diferença entre roubar 50 centavos e 50 bilhões? O crime é o do roubo. Né? Obrigado, presidente Terez. Só para completar, eu já vou lhe dar, Jaime, só para completar, essa questão de vaga para cadeirante deficiente, esse não existe negociação. Esse é do cadeirante, de fim de papo, não tem 1 minuto nem meio minuto. Chegou lá, tem que multar mesmo, tem que multar, isso só para... vereador Jaime, só um minutinho aqui. Ainda pessoas que estão nos acompanhando, Josiane Zaleski, o Elton Egger, a Silvia Sadowski, o Seve Galzinski, Silvio Ivanzuk, Isaías Rittel, Arnaldo Gazda, Martívio Drevek, Ivan Severin, Irene Leonida Silva, Leonete Milcheski, Eduardo Scheidt, Lúcia Vandenbom, Petição e Neuza Tomás. Por favor, vereador, essas pessoas nos acompanham a sessão ao vivo, estão nos acompanhando em sua casa, através do Facebook e são coisas que a gente implantou aqui e a gente tem uma alegria muito grande em ver que as pessoas estão preocupadas também com os problemas e lhe acompanhando. A audiência está bastante grande, Sargento Amarildo. Por favor, vereador Jaime Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Amarildo, primeiramente parabenizar pelo empenho nessa campanha. Gostaria de frisar que essa campanha deveria de ser de uma maneira até permanente. É claro que às vezes isso a gente não consegue, mas muito me chamou a atenção o número que o senhor apresentou, que temos 3.000 mortes por dia, é isso, né? Isso a nível mundial. Mundial, sim, em acidentes, né? Mas isso não choca, e são 3.000 mortes. Quando há uma queda de um avião, onde de repente nós temos 200 ou 300 pessoas, parece que o impacto é maior, né? Então a gente tem que cuidar, porque isso é uma coisa muito significativa. É muito significativa, é um número muito alto, e a preocupação, sim, é válida. Principalmente porque muitos desses acidentes ocasionam vítimas que podem realmente ter alguma sequela, como já foi citado. A consideração seria só em parabenizar, em dizer que realmente é uma atitude que tem que ser vivida todo dia, é uma questão, sim, de educação. Educação, nós temos que sempre estar frisando, e principalmente começar, como eu vi o projeto ali, com os menores, né? Porque às vezes os
os que já têm vício não vão conseguir perder esse vício no trânsito. Tá? Parabéns pela campanha, parabéns aí pela atitude, que todas as pessoas estejam cientes e conscientes de que o trânsito somos nós quem fazemos. Seria isso. Obrigado. Só um detalhezinho, né, de que estamos mexendo com os nossos pequenos, né, com os adolescentes, e aí o senhor frisou um ponto assim que é bastante, às vezes até desagradável da gente ter que comentar. Mas alguém uma vez falou, né, eduque o menino para não punir o homem. Infelizmente, às vezes o que vai acontecer, para ele ser corrigido, ele vai sofrer sanções, multas, até o ponto de perder a carteira de habilitação. E complemento que muitas vezes ainda não tem correção, né? Infelizmente. Infelizmente. Só para informar a Marildo, 20 pessoas, informar os vereadores também, 20 pessoas ao vivo no site, 117 visualizaram até o momento, Facebook 32 pessoas ao vivo, 1.183 pessoas visualizaram até o momento, total 52 pessoas ao vivo e 1.300 visualizaram até o momento. São as pessoas que estão participando, algumas pessoas acessaram e viram que a sessão está acontecendo. Muitos fãs também do Toninho Gonçalves, que hoje, sabendo que ele viria aqui, também estão participando. Próximo vereador, quem gostaria de questionamento? Vereador Petri. Então, nós deixamos, queremos lhe cumprimentar, Amarildo, pela sua vinda aqui, e dizer que vamos continuar sendo parceiros dessa campanha. Mas só queria fazer uma colocação. Quando o senhor coloca que dessas palestras nas escolas e tal, o envolvimento das crianças, dos alunos, eu acho que qualquer campanha que se faça nos municípios, não sei se é só em São Bento, qualquer campanha, no exato momento que nós formos para as escolas e levarmos para as crianças, nós já 50% do objetivo nós já atingimos com essas palestras nas escolas. Porque elas vão levar isso para casa. Elas vão levar para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô, aquilo que foi orientado na escola. Pode ter certeza. Então eu gostaria de pedir assim aos senhores, sua equipe toda, que continuassem as palestras, mesmo quando acabasse agora o Maio Amarelo, né, continuasse as campanhas nas escolas, porque é muito importante. A criança, ela, além de aprender, ela vai levar para casa algumas coisas que às vezes as pessoas não sabem em casa, através dos filhos que estão estudando, eles vão levar o conhecimento e as orientações para casa. Isso é muito importante. Vão estar todos integrados em torno de um objetivo só, que é a segurança da própria criança, né, dos próprios pais que estão em casa. Então é muito importante isso aí. Queremos, em nome dessa casa, agradecer sua presença, lhe cumprimentar e leve os cumprimentos dessa Casa de Leis a toda a sua equipe, né, toda a sua equipe de trabalho que vem realizando no nosso município. E concedemos a palavra, então, para suas considerações finais. Obrigado, Amarildo. Senhor presidente, nós, enquanto diretores aí e participantes do Departamento de Trânsito Urbano de São Bento do Sul, agradecemos a oportunidade que tivemos, né, e até pelo debate que houve, assim, bem interessante, e estamos à disposição no Departamento de Trânsito Urbano de São Bento para procurar sempre ajudar a melhorar o trânsito de São Bento do Sul. Nosso muito obrigado. Obrigado, Amarildo de Jesus. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Devido ao adiantado estado da hora, nós vamos conceder a palavra livre, sim. Tem 9 vereadores inscritos na palavra livre. Vamos conceder, nós iniciamos um pouco mais tarde, vamos conceder, dos 9, se os senhores fizerem a conta, vão ver que só vai sobrar pouco tempo.
Mas democraticamente nós vamos dar. Mas eu gostaria de pedir então a colaboração de todos que usassem esse tempo aí, porque senão nós vamos autorizar um pouco de democraticamente, como sempre temos autorizado, esse pouco até às vezes se torna bastante. Mas vamos conceder aí 4 minutos para cada vereador, e pelo menos dá para colocar aquilo que eles querem colocar. Solicito ao secretário que faça sorteio. Primeiro vereador inscrito na palavra aí. Número 2, vereador Marco Rodrigo Verde. Vossa Excelência tem o tempo de até 4 minutos para as suas colocações.